Cientistar. Olá, ouvinte! Eu sou Luciane Tenani, professora da Unesp em São José do Rio Preto, São Paulo. E este é o podcast Cientistar. O nome é inspirado no livro O Convidador de Pirilampus, escrito pelo angolano Onjak Palas, sobre a história de um menino e seu avô que compartilham descobertas da natureza pela observação e cientistação das coisas. É um processo de aprendizado a partir da observação de fatos que leva à reflexão. Neste podcast, licenciandos e licenciandas em letras pela Unesp refletem sobre os desafios de ensinar crianças e adolescentes sobre literatura e língua portuguesa. É também um processo de cientistação. Juntos, promovemos o aprendizado entre nossos alunos. Continue conosco para conhecer mais sobre esse processo de aprendizagem. Ouça este episódio para aprender mais sobre ensino de narrativas. Fique com a gente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é José Gabriel Mendonça, sou estudante de Letras na Unesp de São José do Rio Preto e estamos iniciando mais uma temporada do podcast Cientistar, com muito conhecimento e informações importantes. Oi gente, eu sou a Jéssica Marques, licencianda em Letras pela Unesp de São José do Rio Preto, e nesse episódio conversaremos sobre a função docente em meio ao desafio de uso de novas tecnologias que promovam o ensino de conteúdo de língua portuguesa e suas expressões literárias e culturais. Afinal, como lidar com essa situação? E para compor a nossa roda de conversa, eu e o José Gabriel gostaríamos de convidar a Pamela Marcondes e a Rafaela Campos. Oi gente, eu sou a Pamela e também curso Letras na Unesp de São José do Rio Preto. E hoje discutiremos algumas estratégias para o ensino de literatura no Fundamental 2 do ensino médio, especificamente o ensino de narrativa. Oi pessoal, meu nome é Rafaela Campos, atualmente estou no 3º ano do curso de Letras, Português e Italiano. E como a Pamela apresentou, vamos falar mais sobre como podemos abordar o ensino desse gênero dentro da sala de aula e abordaremos as 4 dimensões de leitura com base no artigo Dimensões de Leitura e Ensino de Literatura do professor Dr. Arnaldo Franco Júnior, docente da Unesp em São José do Rio Preto. Esperamos que gostem. Então vamos lá. Iniciando a nossa discussão, como primeira dimensão da leitura, temos a decodificação, que compreende basicamente a materialidade sígnica do texto, em seu sentido primeiro. Trata-se da dimensão que se volta para a exploração da superfície textual, dos signos linguísticos que constituem o texto, até as informações e referências culturais necessárias para uma compreensão mínima daquilo que se lê. Esta dimensão captura a identificação objetiva, concreta e precisa do sentido primeiro do texto. Ou seja, segundo o professor Arnaldo, aquilo que diz o texto. Eu vou aprofundar um pouquinho aqui a respeito da segunda dimensão de leitura, que é a da associação. Pode-se dizer que essa é a principal dimensão, porque aqui o leitor associa a leitura com o seu próprio intelecto e afeto. Simplificadamente, é automático para o leitor associar a leitura que está fazendo com os próprios sentimentos e conhecimentos sobre o mundo. Ou seja, quanto mais distante da realidade de mundo do leitor, menos ele conseguirá associar e entender esse texto. Os afetos aplicados automaticamente durante a leitura vão determinar a forma que o leitor se sente quando está lendo. Isso o emociona, o faz sorrir, traz lembranças de casa, dos pais, da infância, de um amor do passado. Enfim, tudo isso está no campo da associação enquanto o leitor se debruça sobre o texto. A associação é basicamente constituída por 2 pontos de vista indivisíveis, texto e leitor. Quando o texto chega ao leitor, a questão dos afetos é capaz de determinar até mesmo se o leitor vai ou não gostar do que está lendo. Na escola, os afetos são ignorados para que não atrapalhem o julgamento intelectual do texto. No entanto, esses afetos constituem um importante fator de construção de leitura, que é de suma importância para que o leitor forme a sua opinião a respeito do texto e faça uma boa análise. Lembrando que na escola, os leitores precisam necessariamente respeitar os limites de leitura que são impostos a eles, então vale lembrar que nem tudo que é associado deve ir ao campo da análise, focando mais na materialidade do texto.
Agora, vou dar sequência à apresentação das dimensões de leitura feita pela Rafa e pelo Zé. A terceira dimensão é a análise, aplicada no âmbito escolar, contendo um conjunto maior de abstrações do que as dimensões já citadas aqui. Jessie, eu vou te interromper um pouquinho, mas é que surgiu uma questão agora, depois do que você disse. Por que essa análise tem um conjunto maior de abstrações? Sua pergunta é ótima. Isso acontece porque essa dimensão de leitura se apoia em proposições teóricas e sistemas conceituais de abordagem do texto, literário ou não, que são ensinados na escola. O que importa para essa dimensão é o domínio do leitor em juntar conjuntos de conceitos, instrumental teórico crítico, permitindo que o leitor descreva e decomponha o texto lido. Isso acontece porque essa dimensão de leitura se apoia em proposições teóricas e sistemas conceituais de abordagem do texto, literário ou não, que são ensinados na escola. O que importa para essa dimensão é o domínio do leitor em juntar conjuntos de conceitos, instrumental teórico crítico, permitindo que o leitor descreva e decomponha o texto lido. Os conhecimentos básicos de teoria, crítica e estética literária são fundamentais para o desdobramento do texto lido, tanto dos elementos constitutivos do texto como de modo como tais elementos se articulam para produzir sentido. Podemos concluir que, nessa dimensão, a principal preocupação é identificar como o texto diz e o que diz. Finalmente chegamos à quarta e última dimensão, né? E essa dimensão envolve o estabelecimento de uma distância crítica entre o leitor e o texto que está sendo lido. E é dentro dessa dimensão que as outras três primeiras se destacam, com o objetivo de fazer com que a leitura crítica aconteça de maneira plena. Além disso, um posicionamento interpretativo do leitor sobre o texto lido é feito com base no conjunto de diferentes informações que o texto aciona no ato de leitura. Daí a importância para essa dimensão do ato de leitura, da mobilização do repertório do leitor, ou seja, sua experiência de vida e seus saberes, sejam decorrentes ou não da educação formal. Nessa dimensão, o leitor se preocupa mais com o alcance dos sentidos relacionados pelo texto, no que se refere ao diálogo que ele estabelece com o contexto social, histórico e político do qual emerge para o qual se volta, e isso engloba desde a esfera individual até a esfera coletiva, aspectos particulares e aspectos universais da experiência humana mesmo. Nessa dimensão, nos preocupamos com o que o texto quer dizer e como ele diz. E essas quatro dimensões andam juntas. Realmente, não dá para pensar em uma sem mobilizar a outra. Agora que já explicamos a respeito das dimensões para o ensino da literatura, vamos abordar como ensinar para o ensino fundamental 2, o gênero narrativo. Assim que a criança sai do ensino fundamental 1, ela entra em um universo um pouco diferente em relação à leitura. Não é todos os casos, mas em alguns, o primeiro contato com o livro é feito por terceiros. Os pais ou professores escolhem um conto para ler para a criança. Quando os pequenos começam a ler sozinhos, não conseguem perceber os detalhes da história, né? Se encantam porque o conto é legal, chama atenção com desenhos, cores e formas. E quando os alunos ingressam no ensino fundamental 2, começam a ler os contos de uma perspectiva diferente. Esse contato com a estrutura, a função estética do texto, vai depender muito de como o texto é trabalhado em sala de aula. Alguns alunos podem ter tido contato no ensino fundamental 1 e dão continuidade no ensino fundamental 2. Já outros podem ter tido contato apenas no ensino fundamental 2. É muito relativo. Eu, por exemplo, comecei a ver a estrutura do texto quando entrei no ensino fundamental 2, pois não tive nenhum contato no ensino fundamental 1. As leituras que os professores nos passavam era para treinar a leitura. Pensando neste contato que a Jess citou, o ensino da narrativa deve abordar os principais operadores da narrativa, como enredo, personagem, espaço, tempo e narrador. É muito importante que seja dado um enfoque a textos que possam ser interessantes, para que os alunos consigam criar alguma identidade com os textos lidos, textos mais próximos da realidade do aluno, permite que a leitura flua de maneira mais agradável e interessante. Levando em consideração o que já foi dito, especificamente o que a Jessie disse agora há pouco, a respeito do Fundamental 2, que os alunos começam a ler as histórias de uma maneira diferente e tal,
No ensino médio, o esperado é que a leitura possa ser mais crítica mesmo. Uma forma de organizar as suas próprias emoções mesmo, por que não? E pensando nisso, é possível abordar o ensino de narrativa de uma maneira mais aprofundada para o ensino médio. É possível trabalhar com um texto literário a partir da fragmentação, seguindo estratégias de leitura que não se baseiam na facilitação, mas que promovam o leitor solucionar os problemas que o texto apresenta no momento da construção de sentidos. Por exemplo, esse processo pode ser realizado através de questões e levantamentos de hipóteses que sejam úteis para a compreensão de outras partes da narrativa. Um trecho pequeno de uma narrativa possibilita inúmeras possibilidades para serem trabalhadas. Às vezes, temos a falsa ideia de que um trecho ou um texto curto seja fácil, mas sabemos que não é bem assim. Um texto curto pode ser muito trabalhoso e é importante lembrar que um texto nunca se esgota totalmente. Sempre existem mais dúvidas para serem sanadas. Para deixar claro esse não esgotamento do texto, se pegarmos um conto do Caio Fernando Abreu, por exemplo, e jogarmos no Google, irão aparecer inúmeros trabalhos diferentes com temas distintos baseados no mesmo conto. Pã, é aquilo, né? Não cabe ensinar a literatura perguntando apenas o que o texto quer dizer, mas sim, e especialmente, como o texto funciona em relação ao que quer dizer. Jessie, você tocou num ponto importantíssimo. É exatamente isso. Eu vou aproveitar aqui para pegar carona no que as meninas disseram e lembrar que quando a leitura de um texto literário acontece, o leitor interage com o texto, constrói sentidos, expõe as suas relações com a língua, exterioriza os seus conhecimentos prévios, pontos de vista, e ao final de cada leitura o texto já é um novo texto. E partindo desse princípio, a escola deve promover esse encontro do leitor com o texto literário e permitir que ele de fato se encontre nessas obras, sinta que a sua cultura pode estar vinculada ao texto lido. Essa aproximação e familiaridade com o texto despertará no leitor informação, a predisposição com o ato da leitura, pois o aluno se sentirá representado por essas obras e, assim, parte delas. Nesse sentido, consequentemente, se torna mais fácil o trabalho com a narrativa literária. Partindo das dimensões de leitura de que falamos anteriormente, esperamos que o aluno comece a ler de uma maneira mais crítica e exponha os seus sentimentos e pensamentos. No ensino médio, onde os professores já trabalham com alunos com idade suficiente para construir esses pensamentos de uma forma mais complexa, é importante que o professor abra espaço para que os alunos possam falar e ouvir diferentes pontos de vista, que haja um debate de ideias, que os pensamentos a respeito do texto narrativo sejam expostos e esclarecidos, para que assim os erros possam ser corrigidos e novos direcionamentos de leitura sejam feitos, com novas possibilidades de interação dentro do possível estabelecido em sala de aula. Esse debate oral é de suma importância para que assim os alunos possam coletar dados e terem embasamento teórico que faça sentido quando eles forem produzir suas análises de narrativa. E é aquilo que o Antônio Cândido, professor e crítico literário brasileiro, diz em seu texto intitulado A Literatura e a Formação do Homem, né? A literatura não corrompe nem edifica, mas nos humaniza de maneira plena. Nossa, Pam, muito bem lembrado. O que nos difere dos demais animais é essa nossa capacidade lógica mesmo, raciocínio, pensamento crítico e consciência. Sendo assim, ao entrar em contato com a literatura, o aluno sofre esse processo de humanização. E o autor entende por humanização o processo que confirma no homem aqueles traços que consideramos essenciais, como o exercício de reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções e etc. Sem contar que o ser humano, ainda segundo o autor, possui grande necessidade de fabular, ou seja, de fantasiar. E é por meio da literatura que a imaginação floresce. Por isso, é importante valer-se da estratégia para o ensino da literatura. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa conversa. Esperamos que vocês gostem deste episódio, da mesma forma que nós gostamos de gravar. Esperamos de verdade que seja enriquecedor para vocês, assim como foi para nós poder gravar esse conteúdo incrível e passar adiante um pouquinho do conhecimento que adquirimos na graduação. Foi um prazer poder compartilhar com vocês esse tema que é muito importante para nós, professores em formação, e professores que já exercem a profissão. Esperamos que essa discussão possa ajudar de alguma forma. E assim, vamos finalizando este momento. Esperamos que tenha sido tão prazeroso para vocês quanto foi para nós. Foi uma honra aprender com vocês e este foi mais um Cientistar, o podcast que te ajuda a pensar o ensino. Obrigado pela companhia e até a próxima.
agradecemos aos nossos alunos e alunas que compartilharam suas experiências e conhecimentos. Ao Rômulo Borim, responsável pela edição, sonorização e publicação dos episódios deste podcast. Se você tiver comentários, envie uma mensagem para mim, Luciane Tenani, no e-mail luciane.tenani@unesp.br. Obrigada por nos ouvir até aqui. Apoio Labfon, Laboratório de Fonética e Bilce Unesp. Realização Unesp, Campus de São José do Rio Preto. Cientistar.